Então sejam bem-vindos ao maior circuito de aquários de água doce do mundo, o Bioparque do Pantanal. Inaugurado em março de 2022, foi projetado pelo arquiteto Rui Otaki. Aquário que fica em frente ao auditório é chamado de Lagoa Misteriosa. Vocês vão conhecer logo depois que subir a tela de projeção. É Lagoa Misteriosa em homenagem ao atrativo com o mesmo nome, localizado no município de Jardim. E agora nós teremos a palestra com o ministro João Carlos Parkinson, com o tema O Corredor Bioceânico e a Prestação do Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica. O nosso palestrante possui graduação em Economia, condecorado com a Medalha do Pacificador Brasil Oficial e a Medalha do Mérito Naval, grau de Comendador. Como diplomata, integrou a delegação do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio em Genebra. Em Moscou, chefiou o setor político e o setor econômico e promoção comercial. Em Lima, chefiou o setor econômico. Em Paris, chefiou o setor econômico e financeiro, bilateral e multilateral. Ocasião em que representou o Brasil junto à OCDE, Clube de Paris. Em Dublin, chefiou o setor econômico e de promoção comercial. Integrou a representação brasileira junto aos mecanismos de organização das reuniões da cúpula da União Europeia, Grupo do Rio, Ibero-Americano, Mercosul, Brasil, União Europeia, Unasul, entre outras. Foi chefe da delegação de várias instâncias da Unasul e de grupos de trabalho na área de infraestrutura. Atualmente, é coordenador nacional dos corredores rodoviários e ferroviários bioceânicos. Com vocês, o ministro de Carreira Diplomática, João Carlos Parkinson. Boa tarde a todos. Primeiro, um agradecimento, Rose, pelo convite, a possibilidade de vir aqui conversar com vocês sobre o impacto do corredor rodoviário bioceânico e... um pouco mais perto. Agora, melhor. Vamos ver, ficar aqui assim para eu poder passar um pouco. O meu propósito hoje é apresentar o corredor rodoviário bioceânico e mostrar para vocês como ele deverá impactar na vida de vocês em várias dimensões, a dimensão econômica, a dimensão social, a dimensão política, e também irei abordar a dimensão energética, já que esse é o contexto que me pediram que eu fizesse esta apresentação. O que eu acho importante, como grande mensagem que eu passaria, é que vocês devem se preparar para uma profunda transformação no Estado. No Estado, no Centro-Oeste brasileiro, o impacto será significativo, vocês verão. Como é que muda aqui? Apontar lá para cima. Vamos ver. Tá difícil isso aqui hoje. Como é que passa isso aqui, Deus do céu? Bom. Não está funcionando muito bem. Por que os corredores bioceânicos? Isso é importante que vocês entendam. E aí um breve comentário mais de natureza internacional. Nós estamos passando por um momento muito particular na evolução das relações internacionais. Primeiro, obviamente, temos algo que já é conhecido de todos, a ascensão do continente asiático como um grande polo de desenvolvimento econômico e comercial mundial. Isso, obviamente, veio a ocorrer em paralelo ao desenvolvimento do setor agropecuário brasileiro. Particularmente, vocês veem aí um crescimento de 460%, um pouquinho mais perto,
460% da produção de grãos de 76 a 21. Bom, além desse fato, nós temos, obviamente, o impacto causado pela crise sanitária global e o recente aumento também da tensão geopolítica na Europa devido à invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Isso fez com que, globalmente, surgissem preocupações nos governos quanto a ameaças de rompimento de cadeias globais de produção e rupturas nas cadeias de abastecimento de alguns produtos ou insumos estratégicos. Menciono fertilizantes, o IVA, que foi muito conhecido durante a crise sanitária global, o gás, o paládio, é um metal produzido na Rússia, combustível, milho e trigo, né? Particularmente, vemos hoje o impacto disso nas nossas montadoras em função do atrasos ou interrupção de fornecimento de chips e semicondutores para veículos comercializados no mercado brasileiro, que levou, por exemplo, Toyota e outros produtos, outras marcas a atrasarem um pouco no fornecimento de veículos para o nosso mercado. Temos, obviamente, também impacto causado pelas mudanças climáticas, né? Relembrando, por exemplo, ao que eu estava agora há pouco na Energisa conversando, o impacto causado por aquele fenômeno que ocorreu em outubro do ano passado, em que os céus de Mato Grosso do Sul tiveram cobertos por uma poeira sem precedentes, né? Obviamente, isso impacta os custos de produção de alguns produtos nossos, como você tem o caso da carne, 44%, carne suína, 41%, que contam com o milho como principal insumo, né? Obviamente que isso fará com que a gente passe a olhar para o mercado argentino e o mercado paraguaio com outros olhos, já que nós teremos que, e não vamos escapar de ser importadores de alguns insumos básicos. Menciono o trigo no caso da Argentina e ressalto o papel do milho para a agricultura sul-mato-grossense, particularmente para o crescimento da produção de proteína animal no estado, né? O Paraguai deve exportar em 2022 3,5 a 3,8 milhões de toneladas, sendo 2 a 2,5 de milhões de toneladas para o Brasil, algo sem precedentes em termos de cesta de produtos exportados para o Brasil. Com isso, o que nós vemos? Vemos que há um fortalecimento, isso na Europa é muito evidente, mas também está ocorrendo no Brasil, que é a necessidade de a gente olhar não só para o nosso território, a economia brasileira, mas também nos obriga a olhar para a nossa região. Há necessidade de se fortalecer o regionalismo. Ao fazê-lo, nós estaremos não só assegurando mercado para os nossos produtos, mas também, como foi assinalado, garantia de abastecimento de insumos estratégicos, né? Então, é nesse contexto de fortalecimento do regionalismo que vão surgir os corredores, né? Os corredores bioceânicos, eles podem ser rodoviários, hidroviários e ferroviários. Eu também estou trabalhando num corredor ferroviário que deve sair de Corumbá até Antofagasta, né? E a ideia no futuro é ter uma conexão ferroviária em bitola métrica de Antofagasta até Campo Grande, né? Mas não é esse o único corredor que nós estamos trabalhando em Brasília. Eu também estou encarregado da abertura de outros corredores. Um em Roraima, que vai permitir acesso aos produtores de Roraima ao Caribe, 400 quilômetros. O produtor do norte poderá estar colocando seu produto no Caribe. Outro é o corredor que vai sair do Acre, do Cruzeiro do Sul, beneficiando Roraima e o Acre, né, para acessar os portos de Ilo Matarani, no Peru. Então, há uma tendência
a construção desses corredores, né? E esses corredores, também é importante que se diga, romperam com algum isolamento de alguns territórios. O Chaco é o melhor exemplo. Sem o corredor, sem a Transchaco, o Saco, que representa 60% do território paraguaio, estava completamente isolado e agora, com essa nova infraestrutura, se integra não só ao país, mas também se integra ao continente sul-americano. Áreas pouco exploradas, que é o caso de Acre e Rondônia, e áreas ainda de atividade a atividade produtiva apenas latente, como é o caso de Jujuy e Roraima. Passar. Bom, esse é um slide muito importante para vocês entenderem o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo e por que a construção dos corredores bioceânicos mencionados. Um trabalho feito pelo IPEA, pelo economista Pedro Barros, em que ele fez um levantamento das exportações brasileiras por estado de 2010 a 2021, desculpe. O que vemos com esse mapa? Um crescimento das exportações de Roraima da ordem de 2.878%. O crescimento das exportações do Acre da ordem de 136%. Né? Roraima, Rondônia, 297%, Mato Grosso, 156%, Mato Grosso do Sul, 139%. Então, vejam a pujança, a força das exportações brasileiras nos estados do interior do nosso país. Compensação, se formos para o lado do Atlântico, o que vemos? Vemos as exportações de São Paulo, obviamente num patamar elevado, mas um crescimento da ordem de 5%. Né? Minas Gerais, 23%. Rio de Janeiro, 71%. Espírito Santo, 14%. Bahia, 12%. Sergipe, 18%. O que significa? Significa que o dinamismo do comércio exterior brasileiro se voltou para o interior do país. Isso é uma mudança da configuração geoeconômica brasileira, né? Em que os polos de maior crescimento, maior dinamismo do comércio exterior não estão mais do lado do Atlântico, se voltaram para o interior do país, né? Isso, obviamente, abre a necessidade da construção de corredores, de criarem uma infraestrutura que seja adequada para a movimentação dessa carga que é produzida localmente, né? Há também, como mencionado aqui, um processo que depende de reformas, particularmente, eu diria, a reforma tributária, que onera o produtor, particularmente aquele que agrega valor ao seu produto, né? A participação da indústria brasileira na produção mundial diminuiu, né? Há um processo evidente de desindustrialização da economia brasileira e que espelha um pouco o que nós estamos vendo nesse mapa em função do baixo percentual de crescimento das exportações do estado de São Paulo. Vamos em frente. Cadê o rapaz? Pode mudar? Bom, o que fazem os corredores bioceânicos, né? Primeiramente, ampliação da malha rodoviária e ferroviária nacional, e inclusive também do modal hidroviário. Nós trabalhamos na construção de um corredor que ele não é unimodal. Eu trabalho de modo a buscar a melhor solução logística com ferrovias, com rodovias e hidrovias, né? Obviamente que os corredores vão acelerar a integração com a economia global. Esse é um primeiro impacto importante para a economia de Mato Grosso do Sul. Ela se integra à economia global através dos corredores e não através do Porto de Santos ou de Paranaguá. É importante que se diga isso, né? Aqui é interessante, a primeira informação que eu passo para vocês é com respeito a uma iniciativa que tem um par de dias, talvez uma semana, que é
todo um diálogo que a Ferrovia Oriental Boliviana iniciou com a NTT para obter autorização e construção de um pequeno ramal para ligar a Gregório Química ali para escoamento da produção de Santa Cruz pela hidrovia. Na hidrovia também é importante que se diga isso. Nós estamos trabalhando para contemplar o estado de Mato Grosso do Sul com uma saída para o Atlântico através de um porto no Uruguai, que seria, se as conversações avançam de maneira satisfatoriamente, um porto que eu poderia chamar de porto da Mato Grosso do Sul no Uruguai, porque eles têm a figura legislativa que não existe no nosso caso, do que eles chamam de portos livres, em que você pode ter funcionários da Receita Federal, do Vigiagro, da Polícia Federal Brasileira, ou seja, funcionários de órgãos intervenientes brasileiros em território uruguaio, né? Fazendo com que o porto, de certa forma, se transforme num porto brasileiro, num porto sul-mato-grossense. Com isso, você poderá escoar grãos a partir de Porto Murtinho para o mercado internacional. Hoje, em função de exigências feitas pelo Vigiagro, as exportações ocorrem unicamente para a Argentina e para o Paraguai, porque são grãos que serão processados em plantas processadoras paraguaias e argentinas. Com essa possibilidade de um porto livre, nós poderemos, obviamente, exportar a partir da hidrovia Paraguai-Paraná para o mercado internacional, abrindo um leque de oportunidades de investimento no Estado sem precedentes, porque não haverá mais necessidade, obrigatoriedade de escoar a produção agrícola do Estado para Santos ou Paranaguá e daí escoar para o mercado internacional. Recentemente, aqui em Campo Grande, organizamos uma reunião em que se firmaram 2 convênios, um de promoção de comércio e outro de turismo. Nessa ocasião, qual a importância desses convênios? Abre para os municípios a possibilidade de estabelecimento de relações comerciais, relações mais estreitas com entes subnacionais do Paraguai, da Argentina, do Chile. Cada município, inclusive o município de Mato Grosso do Sul, através ao amparo desses convênios, hoje está habilitado a ser um ator ativo no plano das relações internacionais. Quer dizer, pode muito bem sair ao mercado internacional, promover os seus produtos, organizar missões, realizar estudos conjuntos e uma série de outras iniciativas que estão previstas nesses convênios, né? Por meio do SEBRAE, aqui faço referência ao presidente do SEBRAE, também a Prefeitura de Campo Grande pode incentivar e apoiar a internacionalização das pequenas e médias empresas. Isso é importante que também se note, porque o corredor não irá beneficiar as grandes empresas, irá beneficiar particularmente as pequenas e médias empresas, oferecendo oportunidades únicas. Por quê? O que é o corredor para o empresário de Mato Grosso do Sul? É importante que vocês entendam isso. Todo e qualquer produto que vocês hoje consomem, esse produto chegou através da mão de um intermediário, se ele particularmente for estrangeiro, vier do continente sul-americano, vier da Argentina, do Chile ou do Paraguai, porque houve uma intermediação a partir do Estado de São Paulo, uma vez que esses produtos, quando ingressam no nosso mercado por via terrestre, o fazem por São Borja e Uruguaiana. Ora, um produto que ingressa por São Borja e Uruguaiana, mais quase 2.000, 2.500 quilômetros de distância de Campo Grande, dificilmente chega a um preço competitivo a Campo Grande, e muito menos Sorriso, Sinop ou Palmas, né? Com o corredor, esse produto poderá ingressar diretamente em Campo Grande. Eu mostrarei para vocês slides, por exemplo, que é uma oportunidade. Por que não importar trigo diretamente da Argentina, de Tucumã, e alimentar os moinhos
sul-mato-grossenses e, com isso, obviamente, produzir farinha localmente e redistribuir esse produto para outros destinos no Nordeste. O que isso significa? Significa que vocês deixarão de ser consumidores ou simples destinatários finais de um produto para serem intermediários e tendo a possibilidade, inclusive, também de exportar diretamente o produto, né? Então, o empresário ele vai ser um agente mais ativo na atividade de comércio exterior, né? Deixar de ser simplesmente um ente passivo desse processo, né? Bom, já falei do Porto Chico, no Uruguai, vamos em frente. Outras vantagens que aqui os corredores também oferecem. Obviamente que temos um slide específico sobre isso, reduzem os custos e reduzem os tempos de viagem, né? Oferecendo, obviamente, ganhos diretos de competitividade para produtos argentinos, chilenos, paraguaios e brasileiros no comércio internacional e também no comércio intrarregional. É importante dizer que há uma brecha em termos de comércio intrazona da ordem de 35%, quando comparamos o América do Sul com outros processos de regionalização, particularmente asiáticos, né? Onde o comércio intrazona, ou seja, o comércio entre os parceiros, é muito mais intenso que no caso da LAD, da América do Sul. Hoje estamos enfrentando uma queda desse comércio intrazona, ele se situa em torno de 13% do comércio total da nossa região, algo que pode muito bem ser elevado a 45%, de modo a gente atingir uma paridade com o Sudeste Asiático. Vai promover uma nova logística. Eu já expliquei para vocês a diferença entre entrar pelo Rio Grande do Sul e entrar diretamente para o Porto Murtinho. Isso significa que nós estaremos oferecendo uma nova logística nacional, regional, para empresas brasileiras e empresas argentinas ou paraguaias, né? Vai induzir a abertura de terminais fluviais, como nós vimos em Porto Murtinho. Porto Murtinho já tem hoje 4 terminais fluviais, indo para o 5º terminal fluvial, né? E é importante que se diga, pela primeira vez na história de Porto Murtinho, ocorreu uma importação de fertilizantes, ou seja, a tendência é que Porto Murtinho se transforme não num porto exportador, num complexo portuário fluvial exportador de grãos, mas num complexo portuário multipropósito, com a possibilidade de importar granel químico, fertilizantes, containers, né? Ter carga geral para movimentar também pelos portos fluviais. Bom, vai incentivar a instalação de fibra ótica no interior do estado, né? Outro elemento também importante, porque eu vou ser obrigado a levar uma carne ou qualquer outro produto e ter a rastreabilidade desse movimento de carga monitorada em tempo real. Isso é possível através de processos de digitalização, é factível você monitorar a movimentação em território nacional e em território internacional da sua carga. Melhoria dos indicadores de velocidade de banda larga. Isso é algo que é importante também que se diga, né? O Brasil, apesar do aumento da disponibilidade da oferta de fibra, ainda tem uma internet de baixa velocidade. Velocidade média de 50,6 megabytes, enquanto a média mundial é 96, né? Então, há condições, há espaço para melhorar a qualidade da internet, né? Vai obrigar universidades e o ensino técnico, isso é muito importante, estava falando sobre isso na Energisa, a oferecerem cursos de capacitação para a mão de obra local. Há um déficit de capacitação no Estado, é muito importante que esse déficit seja superado por meio de apoio, seja de mecanismos do Sistema S, mas também pelas universidades, né? Recordo um exemplo que eu costumo dar, investimentos fluviais em Porto Murtinho, mas não havia um soldador na cidade de Porto Murtinho. É uma cidade, obviamente, que
dependeu por décadas e décadas simplesmente do turismo de pesca, né? Então, é necessário que o governo local e as universidades estejam atentas às mudanças do mercado de trabalho e já preparem profissionais que vão ser, obviamente, requeridos pelo empresariado futuramente. Vai levar construtoras a aumentarem a oferta local de escritórios. Isso já está acontecendo hoje em Campo Grande, vocês são testemunhos disso. Há uma carência de escritórios e, obviamente, ao aumento da presença de empresas nacionais e estrangeiras no Estado vai exigir construção de mais escritórios, como eu dou um exemplo do The Place, da Plaenge, mas outras construtoras, obviamente, estão atentas a essa necessidade, né? Os corredores vão facilitar a identificação de objetivos comuns. Isso já está acontecendo. Pela primeira vez, olha, eu tenho um bom relacionamento, um longo relacionamento com o governo paraguaio. Pela primeira vez, eu vejo o governo paraguaio consciente de que é necessário ter na fronteira uma cabeceira única e não uma dupla cabeceira, como costumou ser a posição paraguaia quando de negociações passadas, né? Eles estão conscientes, chegaram a nós, ofereceram uma integração aduaneira. Agora, chamo a atenção de todos vocês. Aí volto àquela lâmina que eu mostrei para vocês da reconfiguração geoeconômica do Brasil. O governo federal não está preparado para o que está por vir, em termos de assegurar a presença do Estado de maneira adequada nas nossas fronteiras, né? E quando eu falo de fronteiras, eu estou falando não de fronteiras marítimas, estou falando de fronteiras terrestres. Um dado para vocês: do Paraná até Tabatinga, até lá na Amazônia, na fronteira terrestre, a Anvisa, que é um órgão interveniente, só tem um único funcionário fixo na nossa fronteira em Foz. Um único funcionário. Se você é um exportador de um produto que exige, por exemplo, uma certificação do Ministério da Agricultura, você vai ter que convencer o funcionário do Vijago a se dirigir à fronteira e pedir, por favor, que ele certifique o produto, porque ele não vai estar ali. E isso vai ter que mudar. Vai ter que mudar porque essa dificuldade de fragilidade, de ausência do Estado brasileiro se registra ao longo de todas as nossas fronteiras terrestres, que estiveram abandonadas. Isso é que é importante que se diga, porque a preocupação do governo federal sempre foi para as nossas fronteiras marítimas e, particularmente, a acessibilidade aos portos, né? E, de fato, muito avançamos nesse sentido, já que não vemos hoje longas filas para acessar o Porto de Paranaguá, o Porto de Santos, mas eu vejo longas filas em Foz. Eu vejo um caminhão sendo exigido por 10, 15 dias para poder cruzar a fronteira em Ponta Porã, né? Para não mencionar experiências ainda piores em Guajará-Mirim, Cruzeiro do Sul e Boa Vista, né? Então, isso vai mudar, nós vamos ter que mudar a maneira de ver a nossa fronteira terrestre, né? Bom, claro que um outro campo também que é interessantíssimo, com o corredor, eu estou oferecendo para vocês a ampliação de um espaço de cooperação com o norte da Argentina, com o norte do Chile e com o Paraguai, que são parceiros. Vocês verão, eu vou comentar várias possibilidades de cooperação com nossos países vizinhos. Não só para promover o turismo, ou mesmo a abertura cultural. Um breve comentário sobre isso, né? Não é um comentário crítico, mas um alerta, né? Mato Grosso do Sul,
ainda na minha visão, está muito encapsulada em termos de abertura cultural. O corredor vai exigir, vai impor a vocês o que eu chamo de multiculturalismo, né? Ou seja, há uma abertura que vai fazer com que vocês sejam obrigados a entender, falar melhor o inglês, o espanhol, né? Dou alguns exemplos, né? Eu não encontro em nenhum restaurante de Campo Grande nenhum cardápio em inglês. Vocês notaram? Não tem, né? Nem em espanhol. Não tem uma placa ao longo do corredor, né, da rota dentro de Mato Grosso do Sul que seja bilíngue, que seja português e espanhol, né? Então, isso significa que o Estado ainda está muito introvertido. O corredor vai modificar isso e tornar vocês mais extrovertidos, mais internacionalizados. E isso terá que se ficar evidente em alguns sinais, né? Se eu chego num hotel, obviamente que eu vou ter que ter uma funcionária que domine um ou dois idiomas, né? Se eu chego num restaurante, eu tenho que ter um cardápio bilíngue, né? Eu tenho que ter agências de turismo aqui com agentes dominando outros idiomas, etc. Olha em frente. Isso aqui é interessante. Isso se aplica... Isso aqui é o sucesso do corredor, tá? Por que que o corredor se tornou realidade, né? Por causa disso aqui, governança. Todo projeto, e mesmo um projeto de vocês, dentro de uma empresa, dentro de um órgão público, né, tem que ter governança, né? Vocês têm que identificar os atores, né, que são influentes, né, e fazer com que esses atores criem as condições favoráveis ao desenvolvimento do projeto. Esse é um projeto, imagine que é um projeto transnacional. São inúmeras as resistências, interesses adversos. Se não tivesse uma governança, esse projeto não teria avançado. E hoje ele é uma realidade. Dentro de 2 anos e meio, o projeto Corredor está pronto para vocês. Prontíssimo. Tudo pronto, né? Isso significa uma mudança de paradigma, né? Agora, isso, obviamente, tivemos que envolvermos toda a academia. É o único projeto de infraestrutura da América do Sul que tem uma rede universitária. É o único projeto da América do Sul que tem 2 declarações de 4 presidentes. É o único projeto da América do Sul que tem uma frente interparlamentar, reunindo senadores, deputados das regiões. É o único também que tem os convênios que estabelecem as relações entre os municípios. Isso é governança. É isso que dá solidez a um projeto, né? Bom, outra coisa que é importante é isso aqui. Vocês verão, já devem ter sentido pelos meus comentários, que eu não estou promovendo ou apoiando a construção de um corredor de transporte. Se eu fizesse isso, eu estaria simplesmente beneficiando as empresas de transporte de carga, né? Isso é muito pouco, né? E todas as experiências passadas de transporte, de corredores, não avançaram porque tiveram unicamente essa lógica, essa visão, né? Aí chega um momento em que um determinado governo chega e diz: mas eu não estou tirando nenhum benefício desse corredor, eu só estou vendo o caminhão passar de um lado para o outro, mas a minha população não se beneficia diretamente com o projeto. Então, eu tenho que transformar esse corredor num corredor de transporte, num corredor de desenvolvimento. Aí eu estou levando desenvolvimento para os territórios, né? Potencializando as atividades produtivas locais, promovendo inclusões produtivas, inclusões sociais, como vocês verão. Como fazê-lo? É isso aqui. Criação de clusters agrícolas, né? Industriais, energéticos, né? Eu vou comentar um pouco sobre a possibilidade de você desenvolver um cluster energético. Estava hoje, agora há pouco, na Energisa, conversando sobre isso, né? Nós temos ao nosso lado
aqui na Argentina, na Bolívia e no Chile, os denominados triângulo produtor do lítio. São os 3 grandes produtores de lítio do mundo. E não tiramos nenhum benefício disso, né? Compensação, nós temos em Jujuy, eu estive lá recentemente, uma empresa chinesa e uma empresa sul-coreana explorando 95% da produção de lítio do norte da Argentina, né? Já se preparando, obviamente, para a transição energética, o avanço de carros elétricos e a necessidade de você assegurar um suprimento regular, administrável de lítio, né? Bom, podemos, obviamente, promover o turismo, vamos fazê-lo. Já mencionei o intercâmbio cultural universitário. Aqui, aproveitando a presença do amigo Jaime, algo que também eu critico o Estado aqui. Como é que um Estado de Mato Grosso do Sul, que é um Estado exportador de commodities, não tem até hoje um secretário de Relações Internacionais? Eu tenho parceiros, meus colegas, que fazem essa função no Rio de Janeiro, São Paulo. São Paulo tem até escritórios em Miami, em Xangai. Por que Campo Grande não tem, Mato Grosso do Sul não tem um escritório em Xangai para promover os seus negócios, os seus interesses, né? Em Miami, igualmente, poderia fazê-lo. Então, é necessário que a estrutura institucional avance. Dou um outro exemplo para vocês que mostra que o desenvolvimento institucional não está para e passo com o avanço do comércio. Porto Murtinho, Banco do Brasil, não tem uma seção de câmbio. Eu não consigo fazer uma operação de câmbio no Banco do Brasil de Porto Murtinho, que é fronteira e entrada do corredor rodoviário biocênico. O próprio gerente confidenciou que, efetivamente, ele precisa se aparelhar porque ele nunca negociou uma carta de crédito. Obviamente, ele só emitiu um crédito agrícola. Agora, nós estamos falando de Banco do Brasil em Porto Murtinho, né? Então, isso significa que são sinais que mostram que o desenvolvimento está chegando, mas encontra essas incongruências, né? Incompatibilidades entre a realidade que está se configurando e a situação institucional do Estado, seja o Estado federal, seja o Estado estadual. Mencionei a ausência, por exemplo, de funcionários na fronteira. Um bom exemplo desse falta de compasso, né? Bom, vamos em frente. Impactos sociais. Uma coisa importante que nas minhas viagens aqui eu sinto esse problema, é a necessidade de fixar o jovem sul-mato-grossense no Estado, e particularmente os talentos. O Estado de Mato Grosso do Sul, as universidades de Mato Grosso do Sul, as escolas, né, deveriam dar uma atenção especial aos talentos. Hoje em dia, quando se fala de disputa, não se está pensando unicamente em ganhos de competitividade e de produtividade. Deve-se também estar pensando em como eu posso atrair talentos. Por que não ter um jovem asiático excelente em matemática e em física, pesquisando, trabalhando aqui em Mato Grosso do Sul? As universidades americanas fazem isso com muita inteligência, atraem talentos, né? E nós, muitas vezes, fornecemos esses talentos, né? Então, é importante ter essa preocupação de criar um ambiente que retenha os nossos talentos no Estado, né? Os jovens deverão procurar aprimorar sua formação e qualificação técnica. Nós vamos ter que, se eu estou, por exemplo, tentando levar ferrovia para Porto Murtinho, eu vou ter rodovia, eu vou ter ferrovia, eu vou ter hidrovia. Então, eu teria que ter um operador logístico multimodal.
Agora, o mercado de trabalho e a Universidade de Mato Grosso do Sul não oferecem esse profissional. Aí o empresário é obrigado, às vezes, a trazer do Paraná, de São Paulo, de outros estados, né? Então, é importante que os centros acadêmicos e o próprio Estado esteja atento a déficits de formação de mão de obra, a incentivar a profissionalização, a especialização da mão de obra local. Uma coisa que é importante é assegurar uma experiência internacional, né? Exemplos. Por que vocês têm uma agência de turismo? Por que não convidar um argentino, um uruguaio, para fazer um estágio na empresa de vocês? Estava falando agora a respeito desse aspecto também da Anvisa. Por que não convidar, através de mecanismos de cooperação ou mesmo mecanismos de treinamento e capacitação, técnicos paraguaios, argentinos? Esse intercâmbio é de uma riqueza impressionante, porque ele vai ser depois um vendedor, um divulgador da experiência brasileira, né? E vocês terão rapidamente, com baixo custo, acesso a conhecimento e experiências de outros países, né? É verdade que as políticas públicas devem incorporar 15 minutos, Deus do céu, e dispositivos para minimizar impactos negativos. Isso é algo que chama a atenção de vocês, por exemplo, a assinatura de convênios. Vocês aqui devem ter gente que tem convênios com a Unimed. Se vocês estiverem na Tranchaco fazendo deslocamentos por terra, tiverem algum incidente, alguma necessidade médica hospitalar, sem a cobertura de convênios, o convênio da Unimed não vai se aplicar no Chaco, não vai se aplicar no norte da Argentina, nem no Chile, né? Vamos em frente. Impactos comunitários, rapidamente. O Sistema S deve apoiar o desenvolvimento econômico local. Isso já está ocorrendo lá em Porto Murtinho. E também, obviamente, em outros lugares, né? Os jovens deverão ter acesso ao ensino médio multicultural, né? Difundir o ensino do inglês no Estado é importantíssimo. Como chegar ao mercado asiático se há carência no domínio do inglês, né? O mercado de trabalho vai demandar mão de obra especializada, hotelaria, gastronomia, logística, tradução, comércio exterior, informática, né? Vamos em frente. Impactos territoriais. Só para vocês terem uma ideia aqui de como é que vai o corredor impactar em termos de distribuição dos serviços logísticos, né? Obviamente, eu terei um serviço logístico em Porto Murtinho que terá que ser necessariamente diferente de Campo Grande. Aqui temos várias possibilidades, assinalei 10 tipologias para uma futura infraestrutura logística, né? Zonas de atividade logística portuária em Porto Murtinho, portos secos, há demandas em Jardim, Dourados, Campo Grande, centro de estacionamento de caminhões para evitar a concentração urbana de caminhões, né? São os PAVs que estamos aí tentando promover aí em Sidrolândia. Centro de carga aérea, nós precisamos ter um aeroporto internacional, efetivamente internacional, com armazenagem a frio e depósitos para a armazenagem de carga aérea. Estamos já muito avançados, saliento, no desenvolvimento de voos charters, é o que eu tenho que conversar com o Jaime sobre isso, né? Entre Antofagasta, Iquique e Campo Grande, com paradas em Jujuy e Tucumã, para trazer e levar carga por aviões charters, né? Plataformas logísticas, né? Plataformas logísticas de fronteira, plataformas logísticas específicas para clusters. Se você tiver um cluster farmacêutico aqui, eu tenho que ter uma plataforma logística específica para um cluster farmacêutico, né? Vamos em frente. Plataforma logística para distribuição de carga em área urbana, isso vocês já têm, né? E
o que eu espero ver no terminal intermodal aqui de Campo Grande é uma plataforma logística de distribuição de carga regional e internacional, né? Implicações políticas, isso aqui é importante, só para salientar para vocês. O corredor rodoviário bioceânico vai valorizar o território, né? Com isso, aumenta automaticamente a autonomia político-administrativa dos territórios, né? Claro que a autonomia política vai gerar conflitos, né? Conflitos entre grupos dominantes e grupos emergentes, né? E atividades tradicionais e novos investimentos, né? Esse Santos-Paranaguá poderá muito bem se sentir ameaçada com o desenvolvimento de uma nova logística nacional e regional, né? Mas o que nós estamos fazendo é potencializando alguns negócios que passarão a ser vistos por uns como riscos para interesses pré-estabelecidos e não necessariamente como novas oportunidades. O que eu estou oferecendo para vocês são novas oportunidades, né? Então, isso é importante, isso é um impacto político que não é menor. Está promovendo ao descentralismo na Argentina. Nós tivemos, passo essa informação para vocês, tivemos agora em Brasília, pela primeira vez na história, nós tivemos uma missão de autoridades que se chama o norte da Argentina, o Grande Norte, né? São 30, 40 autoridades de 10 províncias do norte da Argentina que estiveram visitando Brasília para me ouvir falar sobre corredores, né? E eles foram também visitar estiveram visitando Santos e Campinas. O que é isso? É a descentralização administrativa, política também, que está levando também um descentralismo político no Chile, é um Estado unitário, né? Bom, vamos em frente. Isso aqui é o mercado, isso aqui é o corredor, em termos, é um mercado que se abre de 180 milhões de consumidores, com possibilidades de eu levar não só carga para o Pacífico, mas carga marítimo para o norte, para o Chile para o Peru, para a Colômbia, para o Equador. Posso fazer cabotagem, eu posso levar carga de Antofagasta para Santiago, para os portos de Santo Antônio e Valparaíso, né? Então, é um mercado novo, pujante e que vai valorizar esses territórios, essas cidades, esses municípios, né? Criando o que eu chamo um novo motor de crescimento regional, né? Que os motores tradicionais, como vimos, dessa industrialização de São Paulo, dificuldades também econômicas em Buenos Aires, estão em desaquecimento. Eu estou levando um novo motor, um novo fator de promoção de crescimento econômico regional. Aqui, só para vocês terem uma ideia de redução de tempos e custos entre levar um produto para Santos, levar um produto para Antofagasta, né? Obviamente, a grande diferença é que você não só reduziu em 12, 13 dias, mas você chega num porto de águas profundas, que são a característica natural de um porto do Pacífico, né? Então, não há canais, não há práticos, né? E a movimentação dos navios se faz, obviamente, de maneira muito mais facilitada. Fluxos comerciais, só para terem ideias, alguns fluxos, né? Reduções de 24% para a exportação de carne para o Chile, né? Importação de trigo, né? Uma redução de 20% dos custos de transporte e logística. Exportação de carne para a Índia, menos 18%, é um mercado que nós temos que nos focar. O mercado indiano é um grande mercado, exportamos muito pouco para a Índia, né? Isso aqui que eu acho muito importante. O corredor não deve ser visto unicamente na ótica de exportação. Ele vai ser mais transformador se visto pela ótica da importação. Eu posso estar importando pelo corredor insumos tecnológicos. E por que não criar aqui uma montadora de computadores, uma montadora de celulares, uma base industrial para Mato Grosso do Sul, que é algo que carece o Estado.
diversificando a sua atividade produtiva, diversificando a sua capacidade, potencialidade de exportação e fazendo com que Campo Grande se torne um centro distribuidor desses produtos que poderiam ser montados ou desenvolvidos localmente. Se Assunção, fazendo uma comparação até com hidrovia, porque usar mais a hidrovia. Bom, impacto no setor de energia, vamos entrar nisso aqui, que é importante. Primeiro, obviamente, a energia solar tem crescido, mas o Estado ainda é o quinto, né? Em quinto lugar, Minas Gerais está na frente com 1 giga, São Paulo com quase 1 giga, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul com 358 megawatts. Agora, tivemos um crescimento forte das micro e mini usinas, né? Unicamente no município de Campo Grande existem hoje 10 mil usinas de geração de energia solar. São pequenas unidades domiciliares que compõem o sistema. Agora, uma coisa que quero chamar a atenção de vocês, que está do nosso lado, tenho certeza que vocês nunca ouviram falar. Em Jujuy, você tem o maior parque solar da América do Sul. Em Jujuy, na Argentina, que está aqui ao nosso lado, a menos de 1.000 quilômetros. Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui são dados sobre geração de energia elétrica por unidade de federação. Aí vocês veem um comportamento, eu diria, mais estável, né? 25 mil em 2012 para 22, com crises e tudo mais, pandemias e tudo mais, em 21. Né? Podemos aumentar. O interessante aí é ver como o comportamento ocorreu no Nordeste, né? Aí é o contraste que nós deveríamos fazer com o Nordeste. Consumo, aqui chamar a sua atenção para o consumo industrial, ainda é flat. Ou seja, ao longo de 10 anos você vê uma variação muito pequena, né, em termos de consumo industrial. O principal foco foi o consumo residencial. Esse sim cresceu em função do processo urbano e de crescimento populacional do Estado, né? Aqui é interessante, são estimativas da Agência Internacional de Energia, né? Uma referência internacional sobre o comportamento da energia solar nos próximos anos e o comportamento da energia eólica. Aí vemos dois cenários, um cenário STEPS, um cenário SDS, mas de qualquer modo mostram um forte crescimento da energia solar e da energia eólica. Isso deve ser um sinal para nós, deve ser um orientador para nós. Esse aqui é o futuro, né? Esse é o parque, olha só. Esse é o Parque Solar de Cauchari, né? Só esse parque foi construído a 4.200 metros de altitude, né, pela comunidade indígena, né, que obviamente teve que ser capacitado. Unicamente esse parque gera 300 megawatts, né? É 1 milhão de placas fotovoltaicas, 1 milhão, né? Vejam a dimensão desse projeto, né? Aqui ao lado, né, na Argentina, né? Pouco conhecido, acredito, aqui em Mato Grosso do Sul, mas mostra como é que os outros países, as outras províncias estão empenhadas em avançar com abastecimento de energia renovável, né, energia limpa, né, uma energia solar, né. Esse é um projeto que foi financiado pelo Exim Bank chinês, foram 390 milhões de dólares. As placas chegaram por Antofagasta e foram transportadas de caminhão para Jujuy, né? Bom, aqui é outro ponto importante também. Antes de finalizar, eu não poderia deixar de falar sobre isso, né? O potencial produtivo de lítio de nossos vizinhos, Bolívia, norte da Argentina e Chile. Compõe um triângulo, né, produtor de lítio excepcional. Então, nós estamos geograficamente ao lado do maior polo de produção de lítio do mundo, né, considerando a produção atual em reservas, né. Bom, outra coisa que é interessante é isso aqui. A transição energética não só vai
modificar a fonte de energia, mas também vai modificar os insumos minerais que vão ser utilizados. Vejam só, isso aqui. Isso é vendas de veículos elétricos, só para vocês terem uma ideia, estimativas da Agência Internacional de Energia. Não estamos muito longe, olha, 2040 está logo aí, né? Agora, isso aqui é interessante. Olha só a diferença entre a composição, a intensidade de uso de minerais num carro convencional e num carro elétrico. É isso que eu estava falando, não é só o lítio, né? Você passa a usar também grafito, né? Você passa a usar níquel, cobalto, né? Lítio, né? Quando o carro convencional basicamente era manganês e cobre, né? Isso mostra uma mudança. Geradores de eletricidade, plantas eólicas, a mesma coisa. A composição dos minerais é distinta, né? Isso significa o impacto não só em termos de geração de energia renovável, mas, obviamente, no setor de mineração, né? Isso nós temos que estar atentos, porque isso é o futuro, né? Aqui é a evolução da produção mundial de lítio. Mostra aí a participação ao Chile, quase 40% da produção mundial de lítio, né? A Argentina, 9%. Nós teríamos aí praticamente 50% da produção mundial de lítio hoje. Isso é 2011, estamos falando do presente, né? Futuramente, essa participação ainda será mais expressiva, né? Chile é um dos países que tem as maiores reservas de lítio. A Bolívia também tem bastante, mas o Chile se destaca, né? Isso aqui é a posição nossa em termos de vendas de carros elétricos, né? É uma participação ainda, eu diria, irrisória, né? Aí eu estava falando da Energisa. Jaime, por que não vamos construir aqui uma fábrica de baterias à base de lítio, né? Aproveitando a produção de lítio da Argentina, da Bolívia, do Chile, o lítio pode ser transportado pelo corredor, poderia até inclusive ser transportado por ferrovia de Salta Güemes até Corumbá, né? E eu monto em Corumbá uma planta produtora de baterias de lítio. E aí nós teríamos não só um incentivo para a produção de carros elétricos no Brasil, como também a utilização dessa bateria para plantas fotovoltaicas, como foi muito bem mostrado para mim lá na Angisa, no projeto Ilumina Pantanal, correto? Então, é importante que a gente esteja atento a isso, né? O corredor oferece vantagens em muitos campos, impactos também tremendos, né? Essa evolução do consumo de lítio, obviamente carregado sobretudo ali em baterias, né? Não é o único, nós podemos usar também para outros propósitos, né? Desenvolvimento de cerâmica, vidro, né? Produção primária de alumínio, uma série de outros setores que também poderiam vir a receber lítio, né? Considerações finais. Isso aqui são as minhas considerações finais. A rota bioceânica não oferecerá apenas a alternativa mais eficiente e econômica para o transporte de carga. Irá promover o multiculturalismo, como mencionei, a internacionalização das empresas, sobretudo das micro, pequenas e médias empresas, né? O turismo regional e internacional. Campo Grande deve se tornar um importante centro multicultural e um centro também financeiro, porque, obviamente, com o desenvolvimento da atividade produtiva, novos bancos vão se instalar aqui e nós teremos, portanto, também que fomentar Campo Grande nessa perspectiva, como um centro financeiro, né? Redução de custos logísticos, dos tempos de viagem, vai incentivar a internacionalização das empresas, a formação de trading companies locais, é o que falta. A Associação Comercial, por exemplo, de Campo Grande estava me dizendo que são poucas as trading companies registradas no Estado. As trading companies que operam em Mato Grosso do Sul foram registradas em outros estados da federação, mas não foram registradas em Campo Grande. É importante que a gente fomente
a criação de trade companies, em particularmente de jovens empreendedores. A Rota Bioceânica vai garantir melhor acesso a produtos asiáticos, eu falei, né? Você terá a criação de Porto Seco, de um parque tecnológico, de uma área industrial, de uma série de outros serviços que poderão ser desenvolvidos localmente. Será possível importar insumos, né? Isso é importante que se diga, e é muito interessante, a FB Cereais importou pela primeira vez fertilizantes. É uma empresa exportadora de grãos, importando pela primeira vez fertilizantes. Normalmente, a atividade de importação de fertilizantes é dedicada a empresas especializadas, não uma empresa produtora de grãos. Isso é uma mudança de paradigma que deve ser incentivado, porque elimina a dependência das grandes trades internacionais e de outros players, né? O corredor vai induzir o aumento da oferta de escritórios em Campo Grande, né? Outro exemplo disso, estive visitando, por exemplo, um outro empreendimento da Plaenge para ofertar pequenos apartamentos, apenas de um dormitório, né? Porque, obviamente, empresários vão vir para a cidade, vão necessidade de ter um local para repouso e vão alugar esses apartamentos, vão usar esses apartamentos, né? Já estamos vendo isso com o surgimento ou a presença de grandes empresas com seus investimentos no Estado, né? Diante da carência de uma oferta de residências nas localidades mais próximas, o empresário acaba alugando um apartamento pequeno para o seu descanso em Campo Grande, né? Agora, devemos melhorar a qualidade do ensino público e privado. Esse, para mim, é o mais importante, a educação, né? É fundamental, né? Por meio da valorização de nossos professores, né? Que é importante. Estava falando na Energia sobre isso, um intercâmbio, uma interação mais firme, mais profunda entre empresa e academia, né? A academia deve ser vista como um parceiro pela empresa. E a academia também deve ver a empresa como uma parceira, né? Não como um ente abstrato. Incentivar a internacionalização do ensino universitário e da força de trabalho. Sair do casulo, que eu falei, né? Temos que nos internacionalizar, temos que conhecer novas práticas, ter contato com outras culturas, né? Facilitar o estudo de idiomas para os nossos jovens, né? Integração da educação profissional e tecnológica com a estratégia de desenvolvimento econômico do Estado. Não pode haver uma estratégia de desenvolvimento econômico desassociada exatamente desses três vetores, que é a integração da educação profissional e da tecnologia. Com isso, eu estou juntando conhecimento com produtividade, né? E isso levando para dentro da empresa, né? E ao alinhar isso com as políticas públicas, eu alinho o meu desenvolvimento e meu planejamento econômico, né, com a capacidade de formação de novos profissionais e o ensino técnico do Estado, né? Faz necessário que todos os agentes, públicos e privados, estejam preparados para as transformações em curso. Vocês viram, não são de pequena monta, né? Imbuídos de uma visão de futuro, o cidadão de Campo Grande deve se capacitar para explorar as oportunidades do mercado geradas pelo corredor. Essa é a minha mensagem final. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao ministro João Parkson pela apresentação e convidamos a presidente do CONSEM-MS, a doutora Rosimeire Cecília da Costa, para fazer a entrega da lembrança ao palestrante.